Fala galera, beleza? Hoje a gente vai instalar o Typebot. Vou começar aqui do zero, tá? Com vocês. A gente vai utilizar o combo de sempre aí, uma VPS da Hetzner, vamos utilizar o Cloudflare e vamos utilizar também o Bitwise SSH para fazer a conexão, tá? E vamos utilizar também o instalador da Orion Design para fazer a nossa instalação mais fácil, tá? Bom, vou adicionar um novo server. Quem já viu os últimos vídeos aí já está cansado dessa parte. A gente seleciona aqui a localidade, Ubuntu eu vou colocar 20.04 e a gente seleciona aqui um servidor com no mínimo 8 GB, tá? Pode ser um compartilhado ou um dedicado, mas no mínimo 8 GB de RAM para rodar bem. Se quiser colocar aqui o nome do servidor, eu vou deixar esse mesmo, create by now. Ele vai criar o nosso servidor. Vou acessar aqui, pegar o número do IP, vamos lá no nosso Bitwise, colocar aqui no host o IP, porta 22, username root, e a gente precisa da senha. Vamos em rescue, reset root password, vou pegar a senha, colocar aqui, vamos ver se vai de primeira, accept and save, foi de primeira. Abre o terminal, vou colocar aqui em tela cheia, vai lá no site da Orion Design, copia o código do setup, cola com o botão direito, Enter. Ele vai fazer toda a atualização do servidor e abrir o nosso painel. Typebot é uma ferramenta bem bacana para a gente criar uns bots de atendimento, tá? E o bacana dele é que ele cria através de blocos. Dá para criar com N8N, dá para criar com outras ferramentas, mas o Typebot é um dos mais simples aí para fazer essa criação aí com blocos. Praticamente clica, arrasta e já funciona. Dá para depois integrar ele com o WhatsApp também, por exemplo via Chatwood ou até mesmo pela API Evolution. Aqui tem os termos, vou dar um Yes. Então, a nossa base a gente sempre precisa do Traefik e do Portainer, vou dar a opção 1. Aqui ele vai pedir o domínio para o Portainer, vou lá no meu Cloudflare, vou criar aqui o registro do Portainer. Podem colocar o nome que vocês quiserem e a gente pega o IP e coloca aqui no endereço. Vou desabilitar o proxy, esse vai ser o nosso endereço do Portainer. Vou dar um salvar. Volto aqui, clico o botão direito Enter, usuário do Portainer, vou colocar admin, só para teste, a senha vou colocar admin@123, admin@123, que são 12 caracteres, e aqui a gente coloca o nome do servidor, vou colocar servidor mesmo, e o nome da rede interna, vou colocar rede underline interna. Um endereço de e-mail válido. Vai pedir para confirmar os dados. A gente vai dar um Y, Enter. Ele vai fazer a instalação do Traefik e depois vai fazer a instalação do Portainer. Esse processo é praticamente igual para várias stacks que vocês vão instalar, tá bom? Seja direto pelo Portainer, de forma manual, colando uma stack lá, ou seja, através do instalador da Orion também. Uma vez que a gente tem o Traefik e o Portainer, a gente consegue instalar direto as outras ferramentas, como por exemplo Chatwood, como o N8N, como o Typebot e outras ferramentas também, tá? Evolution API. Ele vai aguardar o Traefik ficar online.
Beleza, o Traffic já está online. Agora ele vai fazer a instalação do Portainer para a gente conseguir gerenciar os nossos serviços de forma mais visual, que não seja uma tela preta. Ele cria a stack, vai esperar o Portainer ficar online. Geralmente demora aí de 40 segundos a 1 minuto o tempo para subir a stack e o container ficar ativo e ele conseguir acessar. Beleza, já está online. Agora ele vai criar os dados do primeiro acesso, tudo de forma automática. Esse setup Orion ficou show de bola. Já criou a conta de administrador. Já está gerando o primeiro token. Beleza, já está aí os dados de acesso. Eu vou copiar aqui o endereço do Portainer. Vou abrir aqui uma outra guia. E aí eu vou entrar com os dados que a gente colocou lá, tá? Beleza. Vou dar um login. Entrar aqui em Primary. Vamos dar uma verificada nas stacks. As duas já estão aqui, rodando. E os containers, são 3 containers já rodando. A gente já pode partir aí para instalar o TypeBot, tá? Então a gente vai voltar lá no instalador. Vamos colocar que a gente quer instalar uma outra aplicação. O TypeBot é a opção 5. Vou digitar 5, Enter. Para o TypeBot, ele vai precisar do mínimo, tá? Eu até coloquei aqui direto para vocês verem o erro que aparece. Ele saiu rápido. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, parece que você não instalou a opção 4 mínimo no nosso instalador. Instale antes de tentar instalar. Então a gente vai vir aqui na opção 4. Vocês podem ver que é bem intuitivo essa parte, né? Se esquecer algum passo, ou ele instala automático, ou ele já pede para instalar. E a gente vai colocar um domínio para o mínimo, tá? Então eu vou vir aqui na minha Cloudflare, adicionar, vou chamar de Minion mesmo, tá? E vou apontar para o mesmo IP do meu Portainer. Vou desativar o proxy, então ele vai ficar como minion.mix019.com. Vou dar um salvar. Vamos colocar aqui. Aqui ele pede domínio para o Minion S3. Então vamos voltar aqui, vamos colocar como S3. Vamos apontar aqui para o mesmo IP. Vou desativar o proxy. Esse vai ser o S3 do Minion. Vou dar um salvar. Volto aqui, colo. E agora ele pede para digitar um usuário para o Minion. Vou colocar também admin. E uma senha para o Minion. Vou colocar a nossa senha padrão.
Beleza, ele pede para confirmar os dados, vou dar um Y. O Minion ele vai ser responsável por salvar, dentre outras coisas, por exemplo, as imagens do nosso Typebot, tá? Então, para a gente ter imagens salvas num banco de dados, a gente instala e aí a gente consegue anexar essas imagens na hora de enviar as mensagens, tá? Então a gente consegue montar lá no Typebot, além dele enviar texto, a gente consegue que ele envie, por exemplo, uma imagem. O serviço Minion já está online, tá? Beleza, ficou nesse endereço, tá? Aqui a gente não vai precisar nem acessar o Minion, a gente só vai precisar depois da senha para a gente colocar na parte do Typebot, tá? Eu vou copiar aqui os dados, vou colocar aqui no bloquinho de notas, vou colocar para instalar uma outra aplicação, e agora sim a gente vai para a opção 5, que é o Typebot. Ele vai pedir o domínio. O Typebot ele precisa do domínio do builder, tá? Que é onde a gente vai construir. Então eu vou vir aqui na nossa DNS, eu vou chamar de bot, vou direcionar para o IP da nossa VPS, desativar o proxy. Então ele vai ficar como bot.mix019.com. Beleza, volto aqui, colo. E ele vai pedir também o viewer, que esse daqui vai ser um endereço que o cliente vai visualizar caso ele interaja com esse Typebot, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, como API Bot. Vamos colocar como API Bot. Coloquem o que vocês acharem melhor, tá? Vou jogar aqui o mesmo endereço, desativei o proxy, então ele ficou como apibot.mix019.com, vou dar um salvar, volto aqui, colo ele, e a versão que a gente quer para o nosso Typebot, tá? Se a gente digitar aqui latest, ele já vai puxar a última versão estável, tá? Então podem utilizar o latest, caso vocês não queiram latest, dá para a gente escolher a versão, ou depois também eu posso ensinar como que faz para mudar essa versão, tá? A gente coloca um e-mail para SMTP, aqui a gente repete, lembrando que esses dados aqui é para acessar pelo Gmail, tá? Se vocês utilizam outro e-mail, precisa colocar certinho. Vou colocar aqui a minha senha de app. Beleza. Aqui tem o host do SMTP. Eu ensinei a fazer no outro vídeo, mas a gente coloca aqui, ó, SMTP Gmail. E aí a gente pega aqui o endereço do SMTP. Se vocês utilizarem o outro SMTP, coloquem o de vocês, tá? E aqui na porta a gente utiliza a 587. Aqui ele pede a CSK do Minion. Então a gente salvou aqui os dados, né? Onde a gente tem a nossa senha do Minion. Então a gente vai... perdão, já ia fazendo errado. Eu vou acessar aqui o Minion. Já ia fazendo errado com vocês, ó. Eu vou acessar aqui o Minion. Ele vai pedir aqui o username e password. Eu vou pegar aqui o meu usuário de mim, a minha senha. E estamos dentro do Minion, tá? Aqui a gente vai criar um novo bucket, né? Um novo balde. E aí a gente coloca um nome para ele. Eu vou colocar, por exemplo, Typebot. Vou dar um create bucket. Beleza. Vou acessar o nosso bucket.
E aqui a gente tem a parte de Access, tá? Então a gente vem aqui, perdão, é em Summary mesmo. A gente tem Access Policy, aqui ele está como privado, então só acessa por aqui. Então a gente vai vir aqui e a gente vai colocar como Public. Beleza. Show de bola. Agora a gente vai vir aqui na parte de Access Key e a gente vai criar uma nova chave de acesso, tá? Aí a gente tem aqui o botãozinho Create e ele gera a nossa Access Key, tá bom? Vou deixar essa telinha aqui aberta, eu vou precisar desses dois dados. Então vou voltar aqui, nossa Access Key do Minion, vou dar um Enter, e nossa Secret Key do Minion, que está aqui embaixo. Vou dar um Enter. Eu não vou salvar esses dados, porque eu só estou fazendo essa instalação teste, tá? Recomendo vocês salvarem esses dados, para se vocês quiserem depois fazer novamente. Se fechar essa tela, depois não tem como abrir novamente, beleza? Então, se vocês de repente fecharem, vai ter que excluir aqui e gerar uma outra Access Key. Show? Bom, então aqui a gente vai confirmar os dados, eles estão ok, a gente vai dar um Yes. Agora ele vai instalar o Typebot, ele vai instalar Postgres. Quem acompanhou o vídeo que a gente instalou o N8N, ele instala o Postgres e aí cria um banco de dados para a aplicação que a gente está fazendo agora. Se vocês já instalaram o N8N, ele não vai instalar o Postgres, ele só vai criar um banco de dados para o Typebot no Postgres que vocês já têm. Outras aplicações também utilizam o Postgres, tá? Como por exemplo o Chatwood. Agora ele vai pegar os dados do Minion. Ele está instalando o Typebot. Para quem quer fazer uma rendinha extra, esse Typebot é bem bacana. Vocês podem oferecer aí para comércios pequenos, amigos que têm comércios aí que precisam de um atendimento meio que automatizado para atender os clientes. Ele funciona bem bacana mesmo. E dá para vocês personalizarem da forma que achar melhor, né? Ele está criando ali o Builder, que é onde a gente cria os nossos fluxos, e o Viewer, que é onde os usuários vão acessar o link para conversar. Ou no caso, se for via WhatsApp, né, dá para a gente também fazer essa integração. Beleza, então ele já gerou aqui, tá? Nesse caso aqui, ele vai com um link mágico. Eu vou salvar aqui os dados para... A gente tem aqui o domínio, né? Para a gente acessar. Então a gente vai acessar aqui o nosso Typebot. Aqui a gente coloca o e-mail, ou a gente se registra, né? Aqui a gente coloca um e-mail para utilização. Vou colocar, por exemplo, como o chatrelaxbr@gmail. Coloquem um e-mail que vocês têm acesso, porque vai chegar o link mágico para vocês, tá? Eu acho que eu não coloquei a senha correta. É isso mesmo. Espera aí, rapidinho. Na verdade é a senha de app que está errado, tá? Eu vou gerar uma outra aqui com vocês. Então eu entrei aqui na minha conta do Google, tá? E aqui na parte de segurança. E antigamente ele tinha aqui embaixo, tá? Senhas de app.
Agora eles não têm mais. Então, se a gente vir aqui e colocar senhas app, ele vai aparecer aqui, ó, senha de app. A gente vai dar o nome do app, no caso aqui, por exemplo, eu vou colocar um typebot, e ele vai gerar uma senha para a gente. Copia essa senha, joga no bloco de notas, tá? Aí, tira esses espaços aqui para não ter problema. Beleza. Então, era essa senha de app que eu precisava ter informado, que eu acabei informando uma incorreta lá na hora de instalação, tá bom? Mas não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso Portainer, vou vir aqui nas stacks, vou vir aqui na stack do typebot, vou clicar em editor, e aí descendo aqui, ó, a gente vai ter os dados de SMTP. Então, o e-mail está certo, tá? O username está certo, o SMTP está certo, a porta está certa, porém, esse password aqui informado ele está errado. Então, eu vou colocar o password que eu gerei lá na senha de acesso e vou dar um update stack. Vou marcar aqui para o Uniservice, já para eliminar o serviço anterior e já colocar um novo. Ele vai começar a subir aqui novamente as stacks. Já está rodando, beleza. Só dar uns minutinhos aqui para ele subir realmente, né? Aqui já dá para a gente tirar o nosso container do typebot que finalizou. Deixa eu ver se já foi aqui. Vamos tentar de novo então. Não tem uma conta, registre-se gratuitamente. Vamos colocar aqui o e-mail agora, tá? Vamos dar um enviar. E agora sim, ó. Sem a senha de app não vai. Beleza? Deu para entender como é que faz, né? A gente vai lá no nosso e-mail que a gente vai utilizar, a gente vai em senha de app, gera a senha, apaga os espaços aqui e aí a gente coloca na hora da instalação. Se fizeram errado igual eu fiz, é só entrar na stack e alterar a senha. Bom, aí ele vai gerar um código agora para o nosso e-mail, tá? Ele gerou o código aqui para mim, ó, 237833. Beleza. E aí já estamos aí no nosso typebot. Beleza? Bacana aqui é que ele já vem desbloqueado, tá? Então aqui a gente vai ter o nosso workspace, né? Então eu vou criar um aqui de exemplo para vocês. Ó, criar um typebot. Se vocês acharem um template na internet, tem bastante coisa, tá? Dá para vocês pegarem o template e jogar direto aqui, tá bom? Aliás, tem os templates aqui, né? Que tem alguns modelos. Tem também a parte de importar, que é caso vocês peguem na internet, tá? Ou pode começar do zero realmente. Então aqui é o Start. E aí a gente Welcome on the Flow Editor. Vê até o videozinho ensinando aqui. Aí a gente começa a colocar os bubbles, tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, o texto. Vou ligar aqui e aí a gente coloca: olá, seja bem-vindo. Para ficar algo mais fluido, algo mais real, parecendo que está conversando com uma pessoa realmente, a gente pode vir aqui e colocar esse nozinho wait, tá? Que aqui a gente coloca quantos segundos ele vai esperar para mandar. Vou colocar aqui, por exemplo, 2 segundos. E aí eu vou colocar aqui embaixo o outro bloco de texto e vou perguntar: qual o seu nome? Beleza. Então, se a gente iniciar aqui, se eu colocar aqui um teste, ele vai aparecer, ó: olá, seja bem-vindo, 2 segundos, qual o seu nome? Beleza? Aí a gente vem aqui agora e a gente coloca um input do tipo texto, tá? Que é onde a pessoa vai escrever o nome dela. Então, seu nome aqui. E o botãozinho aqui em enviar. Como a gente está trabalhando só com o typebot por enquanto, dá certinho para a gente ter esses botões, tá? E aí eu posso salvar também o dado que ele vai digitar como uma variável, tá? Então eu posso criar uma variável chamada
nome e ele vai salvar aqui essa variável, tá? Então, se a gente abrir aqui o teste, seja bem-vindo, 2 segundos, qual o seu nome? E agora tem a caixinha para ele digitar. Se eu digitar aqui o meu nome e der um enviar, beleza, ele já salvou, tá bom? E aí a gente vai criando aqui o fluxo, né? Então a gente pode colocar um próximo bloco, ou aqui, ou começando um próximo aqui. Vou colocar aqui embaixo, vai, para ficar mais bonitinho. Peraí. Teste. Prazer em conhecê-lo. E aqui eu vou puxar o nome da pessoa. Então eu vou pegar aqui e vou puxar da variável nome, tá? Então se eu der um teste aqui, ele vai perguntar, olá, seja bem-vindo, 2 segundos, qual o seu nome? Eu vou colocar o nome aqui. E ele vai puxar, ó, prazer em conhecê-lo, Rony. Puxou o meu nome da variável que eu digitei aqui em cima, tá? Aí fica legal essa parte. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos colocar mais um wait aqui, né? Para ficar bem parecido com conversando com alguém, né? Então espera mais 2 segundos e manda. Como posso te ajudar hoje? Beleza, como posso te ajudar hoje, tá? E aí aqui a gente pode, por exemplo, colocar, deixa eu ver o que a gente pode colocar para ficar bacana, uma condição. Dá para a gente colocar como condição, por exemplo. Então a gente pode colocar aqui uma condição, tá? Não, antes de colocar a condição, deixa eu colocar outra aqui que acho que vai ficar mais bacana. Que agora não veio ideia nenhuma do que daria para a gente colocar aqui para fazer de exemplo para vocês. Vamos fazer o simplesinho como se fosse pelo WhatsApp, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, horários. Não preparei nada agora para saber o que dava para a gente escrever. 2, planos. Vamos pensar como academia, vai? Horários, planos, 3, endereço. 4, falar com um atendente. Beleza? Então agora eu vou perguntar para ele, como posso te ajudar hoje? Vou dar 4 opções aqui. E agora sim dá para eu colocar o nosso condition, tá? Então o que eu posso fazer aqui que fica bacana? A gente pode pegar, por exemplo, uma variável, tá? Então a gente pode pegar que aqui onde a pessoa vai digitar o texto, aqui ela vai falar, escolha sua opção. E eu vou colocar para salvar isso daqui como opção mesmo, tá? Eu vou colocar sem. Beleza. Então eu vou colocar que agora a pessoa vai digitar aqui, então só para vocês entenderem como que tá ficando, tá? Olá, seja bem-vindo, 2 segundos. Qual o seu nome? Agora meu nome é João. Prazer conhecê-lo, João. 2 segundos. Como posso te ajudar hoje? E ele dá as opções, tá? E agora eu vou criar o como a gente vai verificar cada opção que esse usuário vai digitar, tá bom? Então eu posso colocar que a gente vai pegar aqui a nossa variável opção e a gente vai colocar que se ela for, por exemplo, 1, a gente vai colocar se ela for, por exemplo, 2, se ela for 3 e se ela for 4. E aqui ao invés de perdão, esse aqui vai ficar com muitas opções, cara. Aqui se for 1, 2, 3 ou 4, ele vai por esse caminho, senão ele vai para o próximo caminho, tá? Então vamos só dar uma mudadinha nesse 4 aqui.
Faz um tempinho que eu não mexo com o Typebot, que agora é tudo inteligência artificial, né? Então, beleza. Se a pessoa digitar 1, ou 2, ou 3, vai para cá. Se não, vai para cá, que seria a opção 4, por exemplo, ou caso a pessoa digite alguma outra coisa. Então, aqui a gente pode, por exemplo, colocar: já estou te encaminhando para um atendente. Aguarde. Beleza. E aqui, se for uma das outras 3 opções, a gente pode também criar uma outra opção. Então, a gente pode, por exemplo, colocar assim: maravilha. Beleza. Show de bola. E aí aqui a gente pode, por exemplo, fazer com que a gente veja qual opção que a pessoa digitou, tá? Então a gente pode, por exemplo, colocar um condition aqui, onde, se a gente pegar a comparação lá do opção for igual a 1, a gente pode colocar, por exemplo, os nossos horários. A gente pode vir aqui no texto. Até peço desculpa para vocês que a ideia não era fazer esse fluxo aqui agora, tá? A ideia era realmente ensinar só a instalar o Typebot, mas só para vocês terem um norte aí de como começar. Pois se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo só sobre o Typebot mesmo, e colocando umas funções bem bacanas aí de integrações e tudo mais. Então, se a pessoa selecionar aqui a opção 1, por exemplo, que é horário, a gente pode colocar, ó, nosso horário de funcionamento é segunda a sexta, tal. Eu não vou preencher tudo aqui, tá? Mas seria mais ou menos isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar, caso a opção seja 2, caso a opção seja 3. Então, a gente vai criando todo esse fluxo aqui, tá? De acordo com o que vocês querem. Inclusive, aqui nessas bubbles, a gente pode também colocar, por exemplo, uma imagem, tá? Então, a gente pode, por exemplo, vir aqui, imagem, a gente pode colocar um link externo dessa imagem, ou a gente pode simplesmente subir uma imagem, tá? Então, bot, atendente, academia, não sei nem se existe isso, tá? Essa aqui é bacaninha, ó. Essa é legalzinha. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui, ó, escolher uma imagem para a gente subir. Ele vai fazer o upload da imagem. Beleza? E aqui, se a gente vier aqui no nosso menu, se a gente vir aqui em Buckets, e a gente entrar em, acho que é Object Browser. Ele já está salvo aqui o nosso workspace, tá? Então, na hora que a gente pegar aqui e começar a conversar, ele agora vai falar, ó, olá, seja bem-vindo, e vai mandar a nossa imagenzinha que a gente colocou aqui, beleza? Aqui dá pra gente colocar um vídeo, dá pra gente colocar um áudio, dá pra gente colocar vários tipos de conteúdo, beleza? Acho que faltou só a parte aqui do Portainer, na parte das stacks, a versão, né, pra gente trocar. Então, se a gente vier aqui em Typebot, editor de stack, se a gente vier aqui, a gente vai ter aqui, ó, o endereço aqui da imagem. Se a gente jogar aqui, a gente vai abrir o Docker Hub, a gente vem, clica em Tags, e aqui a gente tem as versões. No nosso caso aqui, deixa eu ver que versão que a gente está. Ó, a gente está na versão 3.6.0, tá? Ó, 3.6.0.
Só que às vezes o pessoal gosta de alguma versão específica, tá? Então vamos supor que eu quero a versão 3.1. Então a gente pega esse número aqui da versão, vou pegar até uma maior aqui, 3.1.2. A gente vai aqui no Portainer, e aí aqui onde tem aqui como latest, que ele sempre baixa a última versão, a gente coloca aqui qual versão que a gente quer, tá? Então aqui é para o Typebot Builder, e a gente precisa também colocar para o Viewer. Beleza? E aí a gente vem aqui e dá um update stack. Vou marcar aqui por services para apagar os dados anteriores. Já está preparando aqui. Vamos ver se o container já subiu. Beleza, ele já até tirou. Ah, não, está aqui vermelhinho. Deixa ele terminar de subir. Que ele está baixando a imagem lá do Docker Hub. O viewer já subiu. Se quiser verificar, dá para ver aqui pela stack também, tá? Só vim aqui no Typebot. Dá pra gente ver a que está subindo e a que já subiu. Então vamos lá em Containers. Agora sim, ó, já foram as duas. Vou apagar essas duas antigas aqui. Então a gente colocou a versão 3.1.2, tá? E aí se a gente voltar aqui agora no Typebot, vamos vir aqui em Settings 3.1.2, beleza? Então se deixar latest, vai sempre ser a última imagem. Se a gente especificar a versão, ele vai baixar a versão que a gente quer, tá bom? E o bacana também é que aqui a gente consegue criar vários workspaces, né? Então aqui eu estava criando aquele Typebot, que a gente estava fazendo aquele... Opa! Acho que ele não terminou de subir. Mas aqui a gente estava fazendo o nosso Typebot, que a gente vai criar vários Typebots, só que às vezes a gente não quer que as pessoas tenham acesso, né? Então a gente pode vir aqui no My Workspace, a gente cria um novo workspace, e aí esse workspace aqui, ele fica para outro usuário, né? Então ele fica ilimitado aqui. Inclusive as pessoas podem fazer cadastro com e-mail, recebe o link mágico e consegue também acessar para ter acesso a um workspace. Beleza? Bom, pessoal, acho que o vídeo acabou ficando até um pouco mais longo do que eu imaginava. A ideia era realmente a gente ensinar só a instalar o Typebot, mas acabamos tendo um probleminha da senha. E também dei uma breve explicada aí de como criar um fluxo aí no Typebot, instalamos o Mini e tudo mais, que ele está prontinho para criar os serviços de vocês aí para fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e se tiver alguma ideia de conteúdo e tudo mais, é só mandar aí pra gente, a gente procura fazer vídeo, e curta o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos. Se vocês conseguiram aí, deixa nos comentários, e qualquer dúvida é só comentar lá que a gente responde assim que possível, beleza? Valeu, galera!